Olá, meus queridos. Estamos aqui para mais um vídeo. O tema hoje é bastante popular, não é? Ele é voltado à astrologia e então a questão de hoje é: Mercúrio retrógrado existe? bom, nós temos três perspectivas aqui, não é? Nós temos a perspectiva psicológica, nós temos a perspectiva astronômica e nós temos a perspectiva astrológica. São três perspectivas completamente diferentes, não é? Então, Mercúrio retrógrado como fenômeno astrológico existe, porque a astrologia ela é geocêntrica, ela considera a Terra como centro do universo, né? Pelo menos com relação aos luminares principais, que são os planetas, né? Então, a astrologia, a Terra estando no centro do sistema solar, por exemplo, os planetas, no momento em que eles orbitam esta Terra, esse é um modelo astrológico. Existem momentos em que, do ponto de vista do observador terrestre, dá a impressão, pelo ângulo da eclíptica, que é a linha descrita pelos planetas no cinturão astrológico, que um planeta está andando para trás e depois volta no seu sentido de direção. Então, do ponto de vista astrológico, como fenômeno astrológico, existe. A retrogradação planetária, do ponto de vista astronômico, não existe, porque a astronomia, dentro do nosso sistema, ela faz uma análise heliocêntrica, ou seja, o Sol está no centro do sistema, e dessa maneira, então, os planetas gravitam nas órbitas elípticas em torno do Sol, né? Agora, como questão psicológica, existe? Não! Então, a resposta mais comum e esperada da sua pergunta, Mercúrio retrógrado existe? Quando a pessoa pergunta isto, pensando que realmente isto que os esotéricos ficam falando de Mercúrio retrógrado existe? Não, não existe, né? Porque um fenômeno astrológico repercute positiva ou negativamente no indivíduo de acordo com a sua carta natal. Então, de acordo com o seu Mercúrio em sua carta natal, de acordo com os aspectos, de acordo com as forças e debilidades do seu Mercúrio astrológico, este efeito da retrogradação pode ser positivo ou negativo. Então, vamos reformular talvez a pergunta. Estas coisinhas que ficam falando, está em Mercúrio retrógrado no céu, por isso que a gente não deve assinar contratos, por isso que nós não devemos fazer uma reunião de importância e relevância, por isso que neste dia eu não posso pedir aumento para o meu chefe, por isso que eu não preciso, nesse dia eu não posso fazer uma DR com a minha esposa. Isso existe? Não, isso não existe. Isso é superstição astrológica, porque cada um vai receber um influxo planetário de acordo com a posição que aquele planeta tem em seu mapa e de acordo com a posição deste trânsito celeste em relação aos seus planetas natais. Então, esta generalização astrológica é tão piegas e diminuta dentro de um conhecimento real como você dizer que fulano é de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Virgem. Isto é algo extremamente pequeno e só serve para denegrir o verdadeiro estudo astrológico. E é por esta razão que estes papinhos de Mercúrio retrógrado são papinhos de jornal. São papinhos de esotéricos que não entendem, infelizmente, a fenomênica astrológica e querem simplificar pelo mais micho. Infelizmente, grande parte das pessoas elas simplificam pelo micho. Elas não nivelam pelo superior. Elas simplificam pelo micho, porque, via de regra, faz parte do mundo do desconhecimento, que é o mundo do toque de Midas inverso. Tudo aquilo que eu toco vira um nada, não é? Então, este Mercúrio astrológico, este papo de que tem Mercúrio astrológico no céu, vamos tomar cuidado, retrógrado, tem Mercúrio retrógrado no céu, neste momento nós não podemos viajar. Tudo papo furado, ok? Isto não existe. Este Mercúrio retrógrado vai ser muito bom para uns e muito ruim para outros. Vou explicar um pouquinho mais a respeito disso. A movimentação retrógrada
é aquela onde existe uma força maior do planeta. Então, vamos supor que a casa astrológica esteja aqui, tá bom? O planeta, do ponto de vista da astrologia, que é geocêntrica, está fazendo este percurso, aí ele para, volta e continua. Então, ele permanece, teoricamente, 3 vezes mais tempo na casa. É como se, por exemplo, você estivesse andando por um caminho, por uma estrada estreita, e de repente aquela estrada estava toda florida, tinha flores dos 2 lados, e de repente você parou nessa estrada, deu 2 passos para trás e continuou a sua jornada. É óbvio que naquele setor específico que você parou, andou para trás e continuou a sua jornada, você vai ter prestado mais atenção naquelas flores que estavam plantadas naquela região. Então, logo, não é positivo nem negativo, mas é um momento de atenção maior, o que vai ser refletido para muitas pessoas como um período kármico, que também pode ser positivo ou negativo, ou como nada. Ou seja, o grande problema é esta generalização que a astrologia vulgar faz sobre a fenomênica cósmica, visto que a astrologia tem uma amplitude gigantesca que não pode ser resumida a 12 signos. Isto é um resumo tão parco, tão pequeno, que é, no mínimo, lamentável e entristecedor. E me lamenta e entristece ao ver pessoas que são influencers dentro da área mística, metafísica, ainda com estas interpretações nichas, que só servem para fazer aquelas pessoas que raciocinam um pouco tirarem chacota, e serve também para aquelas pessoas crédulas ficarem mais iludidas. E isto por si é, sobretudo, deplorável. Ok? Eu acho importante deixar claro que não existem só 12 signos, mas, na verdade, 27 estrelas, vamos colocar assim, que são os nakshatras, e então 27 possibilidades de posição de cada planeta, e, além disso, cada nakshatra tem 4 padas, ou seja, são 4 vezes 27, que são 108 possibilidades para cada planeta, Sol, Lua e cada planeta. Então, as possibilidades são tantas que eu acho que, para isso, o estudo tem que ser bem profundo, né? Então, são 108 possibilidades vezes 12 casas. Porque ela, então multiplica 108 por 12 Por 7. para cada planeta. 7 não, 9. Por 9 planetas, porque, por exemplo, na astrologia védica nós temos os 2 planetas invisíveis, né? E então Rahu e Ketu, né? Então nós podemos considerar os transpessoais, Urano, Netuno e Plutão. Então é muito planeta. Então nós temos Rahu e Ketu, que são os planetas 9, 10, 11. Então a conta é muito grande, né? 12. São 7, Urano, Netuno e Plutão. Então é muita coisa. Para você resumir, então, para resumir dessa forma. É por isso que a astrologia ainda permanece como uma crendice. Porque quem raciocina um pouco, que tem uma visão mais técnica, olha para isto e ri. E a pessoa crédula, ela já acredita em qualquer coisa. Ela acreditou que havia Papai Noel quando era criança, depois ela acreditou no ovinho da Páscoa, e agora ela acredita nisso. E isto, na verdade, ela é psicologicamente um fator bastante negativo, porque tira do indivíduo a autorresponsabilidade e cria uma tendência dele criar as justificativas pelos seus infortúnios nas condições planetárias. Não que estas condições planetárias não influenciem, mas não é desta forma, ok? O que faz uma pessoa se tornar crédula? A ingenuidade do mal. Porque tem a ingenuidade do bem. A ingenuidade do bem é aquela que nós chamamos de inocência, e a credulidade normal é a ingenuidade do mal. É aquela que, eu vou acreditando, mas o indivíduo não se questiona. Porque se o indivíduo se questionar, ele vai chegar na verdade. Mas o indivíduo ou ridiculariza
né? É uma das facetas, né? É uma das fraquezas humanas, é a ridicularização, né? O escárnio, né? O escárnio é um atestado de ignorância. Sim. Tipo, eu não consigo compreender, eu dou risada. Isso. Ok? É uma estratégia de muitos, né? Ele dá a impressão de que ele sai por cima através do escárnio, mas é uma estratégia extremamente ignorante. Visto que ele não compreendi, vou fazer um escárnio. É um escapismo, é uma fuga, né? Então, essa é uma das facetas. A outra faceta é a da credulidade instantânea. O indivíduo ouviu, nem sabe a fonte, nem pesquisa a fonte, nem entendeu o que é astrologia e simplesmente acredita. Ele vai acreditar piegasmente em tudo o que for falado para ele, e esta pessoa é utilizada pelo ridicularizador como uma confirmação de que tudo aquilo trata-se de uma ciência para... De uma ciência não, de uma historinha para bobos, né? Então, tudo gera um mal-entendido quando o indivíduo não se dispõe a ter uma coisa chamada honestidade intelectual. É o que falta muito nas pessoas, né? Honestidade intelectual. Nós temos o caso, por exemplo, de um francês no começo do século passado, chamado Gauguelin. Ele falou assim, eu não acredito em astrologia. Astrologia é uma babaquice. Para comprovar que era uma babaquice, ele fez mais de 10 mil mapas de parisienses na época, né? Para comprovar que realmente aquilo era uma babaquice. Feitos os 10 mil mapas, ele fez um levantamento estatístico das profissões ocupadas por pessoas com determinadas posições de Marte no mapa e viu que tudo batia. Então, ele, que dizia tudo isso era uma babaquice, tornou-se um dos maiores defensores da astrologia. Então, este é o ceticismo do bem. O ceticismo do bem é aquele que diz assim, olha, eu duvido que isso funcione, então eu vou pesquisar. Este é o ceticismo do bem. O ceticismo do mal, que é um processo de fuga, completamente fuga, é aquele que diz assim, eu não acredito, e eu dou risada daquilo, né? Então, na verdade, isto é uma incompetência intelectual. E isso deve ser levado em consideração de uma forma clara quando nós analisamos tudo na vida. E muitas pessoas, elas não têm uma ética intelectual. E a ética intelectual é você escarnecer aquilo que você não tem o menor conhecimento. É uma falta de ética intelectual. Existem muitas pessoas que não têm ética intelectual nenhuma. Simplesmente porque o seu banco ideológico é um banco ideológico cético, ele compra aquela ideia e acaba desenvolvendo na vida uma falta de ética intelectual baseada no escárnio daquilo que ele não conhece, né? Ele torna risível aquilo que ele não conhece. É uma estratégia demonstrativa onde ele confessa a sua falta de idoneidade intelectual. Né? Agora, a astrologia por si é uma ciência extremamente ampla. Dá para você entender a astrologia em uma semana? Não. Dá para você entender a astrologia em um mês? Não. Se você estudar todos os dias, não dá. Dá para você entender a astrologia em um ano? Entender, sim. Dá para dominar a astrologia em um ano? Não. Dá para dominar a astrologia em 10 anos? Não. Né? Então, porque é uma ciência extremamente profunda. Ela vai tratar não só de aspectos mecânicos, físicos do processo físico desses deslocamentos planetários, que é uma matemática pura, e essa parte o computador faz muito bem, mas a interpretação filosófica e arquetípica daquilo tudo, onde você vai ter que ter um conhecimento mitológico do significado de todos esses corpos celestes, é algo muito amplo, no qual você precisa ser muito humilde para que este conhecimento ele vá por osmose, sendo absorvido pelo seu campo, e isso demora a sua vida toda. Eu acho que é um conhecimento multinível, porque, na verdade, a gente não tem só a questão da astrologia para interpretar, né? Tem que ter vários elementos filosóficos envolvidos para você conseguir fazer essa interpretação, né? Muita experiência também em vários níveis da psicologia e de todas as áreas ligadas ao transcendental também, né? Além da compreensão dos arquétipos, enfim, é tão vasto que é difícil realmente, em 10 anos, a pessoa conseguir ser um bom astrólogo, né? É muito difícil. A astrologia, quem diz que é fácil é porque não entendeu. Né? Quem diz que é fácil, não entendeu. Não é? Ela exige uma dedicação da sua vida. Para você ser um bom astrólogo, você precisa dedicar a sua vida para isso. Existem muito bons astrólogos no mundo, e você vê que o perfil psicológico deles
é daquelas pessoas que dedicam a vida mesmo, porque o conhecimento da astrologia, para você entender alguma coisa relacionada ali, você precisa ter... Primeiro, você se transforma em uma pessoa humilde instantaneamente. Quando você se depara com o tamanho da astrologia, a primeira coisa é você prostrar-se frente a ela em sinal de bastante humildade, porque do ponto de vista intelectual é uma das coisas mais difíceis que eu já vi, né? E nesse aspecto nós precisamos ir saindo desses pensamentos medianos, pequenos, que são expostos pela mídia, e irmos caminhando a níveis maiores desse tipo de conhecimento. Então, o que eu diria para você que quer ter um conhecimento um pouquinho melhor a respeito de astrologia é: esqueça total e completamente todas estas fontes de informação que são minimizadas, que tratam desse assunto de uma forma absolutamente pequena, não é? E principalmente generalizada. Fujam de todas aquelas pessoas que fazem previsões para o ano, né? Previsões pessoais para o signo de Touro, de Áries. É como se você dividisse a humanidade em 12 camadas e estabelecesse um padrão comportamental igual para aquelas 12 fatias. Isto não tem o menor cabimento, né? A amplitude da astrologia não permite esse tipo de coisa. Então, esse foi um recado simples hoje, básico, sobre essa pergunta bastante importante, que é sobre a retrogradação planetária e o efeito que ela tem. A retrogradação planetária ela pode ter efeitos quando o planeta é muito lento. Então você tem uma retrogradação, por exemplo, de Saturno, uma retrogradação de Júpiter, conjunções onde eles estão retrógrados. Aí você pode observar uma influência do ponto de vista coletivo, né? Mas estas influências pequenas de Mercúrio, de uma forma massiva, nessa interpretação, digamos assim, resumida, isto não existe. Então, digo para você, dentro desse ponto de vista, este Mercúrio retrógrado, o efeito psicológico desse Mercúrio retrógrado não existe desta forma. Tá bom? É isso que eu queria lhe dizer. E espero que você tenha aproveitado este vídeo. Se você tiver dúvidas, escreva aqui embaixo. Se você tiver comentários relevantes, escreva aqui embaixo também. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você acreditou que este conteúdo é relevante para as suas pesquisas, também se inscreva neste canal, dê um like, porque isto nos ajuda muito para que a nossa posição no YouTube seja reconhecida e a gente possa, desta maneira, auxiliar outras pessoas com um conhecimento mais claro, mais simples, mais lúcido, destituído de qualquer crendice básica. Agradeço a audição de vocês e até o nosso próximo vídeo. Até mais.